Esse vídeo começa com o soldado número 1 do Fake Pranks falando pra essa garota. Olha só o que temos aqui. Com licença, meu amor. Ei, com licença. Você pode me ajudar em alguma coisa? Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro. Ele diz pra ela que o vestido dela parece de $1 milhão, mas que ele não precisa de dinheiro. Só precisa que ela ilumine o dia dele dando um sorriso pra ele. Ih, rapaz. Ele fala que gostaria de ter tirado uma foto porque o sorriso dela equivale a $1 milhão. Em seguida, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Ela fala que está esperando o marido dela que vai pegar ela ali, e que se ele pudesse deixar ela em paz seria ótimo. Caracas. Ele fala que não está vendo o anel no dedo dela e pergunta que tipo de marido é esse. E fala que se ele fosse o marido dela, pelo menos ela ia ter uma carona. Ela fala que ele é um morador de rua e tá dando em cima dela e que ela já tá ficando enojada. Ela pergunta pra ele o que o marido dela vai pensar se vê ela ali conversando com ele, e que se ele pudesse se afastar dela seria perfeito. Ele pergunta se ela quer que ele saia do lugar que ele chegou primeiro, mas em seguida fala que tudo bem. Com certeza faltou um pouquinho de paciência da parte dela. Paciência hoje a gente precisa pra viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Deixa eu gravar essa moléstia nesse áudio! E ele acaba decidindo ir embora, mas 5 minutos depois ele volta. Eu tô passada, chocada. E agora ele volta como se nada tivesse acontecido e fala pra ela: Oi, linda, tudo bem? E é claro, ela reconhece ele e fala que ele é um morador de rua. E ele fala pra ela que ela não deveria julgar apenas pela aparência. E depois que ela pergunta de quem é o carro, ele fala que é dele e pergunta se ela já andou num carro desses antes. E ela diz pra ele que não ainda. E depois de algum tempo conversando ali com ele, ela fala que o marido dela tá demorando e pergunta se ele poderia levá-la pra dar uma volta e quem sabe até mesmo conhecer a casa dele. E ele pergunta se o marido dela não ficaria chateado com isso. Mas ela fala pra ele que ela sabe lidar com isso e que ele não precisa se preocupar. E depois que ele fala que ela é muito linda, ele pergunta se ela poderia abrir a porta. E conta pra ela que ele tá com o ombro machucado. Ela diz pra ele que a porta está trancada. Já ele diz pra ela que com certeza está trancada. E quando ela pergunta se ele poderia destravar as portas do carro, ele fala que não abriria a porta para uma interesseira sentar no banco do carro dele. Ela pergunta se ele está brincando. Já ele pergunta se parece que ele está brincando e fala que a única piada é ela traindo o marido dela. Lá vai o Joel se fazendo passar por morador de rua mais uma vez. Vamos ver o que ele vai aprontar. Assim que essa garota aparece, ele pede com licença e pergunta se ela está com medo. E quando ela se aproxima, a primeira coisa que ele fala é que ela é muito linda. E depois que ela agradece o elogio, ele pergunta se ela teria $20 para ele comer alguma coisa ou cortar o cabelo. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Ela dá o dinheiro pra ele e o Joel fala pra ela que ninguém tinha dado tanto dinheiro pra ele. E quando ela pensava que já tinha feito mais do que o suficiente, ele pede pra ela esperar e fala que quer falar com ela. E pergunta se ela tem um homem. Ela fala que sim e diz que tem alguém. Ele pergunta se é um namorado, mas ela fica sem saber muito bem como explicar. Então ele diz pra ela que ele só tá querendo conversar porque ele já tem um tempo ali na cidade, mas ninguém para pra falar com ele. Ela fala que na verdade agora ela tem algum tempo e pode conversar com ele. Mas quando ele pergunta quanto tempo ela está namorando, ela fala que não quer ficar falando sobre o relacionamento. O que é mais do que compreensível, se tratando de um morador de rua que ela acabou de conhecer. E quando ela pergunta pra ele como ele foi parar ali, ele fala que teve problema com o jogo e apostou muito dinheiro e acabou perdendo tudo. E fala que ela ficaria impressionada em saber como ele era rico, e que a esposa dele ficou com quase tudo e que ele ficou apenas com o carro.
Então ela fala pra ele que ela não acredita em coincidências e que Uai, seu app de vídeos curtos.